Graça e paz, queridos, estamos aqui hoje para falar sobre a Bíblia Sagrada. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Diferente de alguns teólogos que pensam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Qual que é a diferença? É que uma pessoa que acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, fica a critério do leitor definir aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é. Nós acreditamos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é inerrante. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Agora, claro, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós temos que entender que ela precisa ser interpretada com as devidas ferramentas. Nós precisamos interpretar o texto bíblico dentro do seu devido contexto histórico, dentro da sua gramática, entendendo as línguas originais, entendendo também o seu gênero literário, o gênero literário de cada livro. Se é um livro poético, se é um livro poético, se é um livro profético. Nós temos que entender e nós temos que ler a palavra de Deus junto com essas ferramentas. E se nós lermos a palavra de Deus com essas ferramentas, então nós vamos ver que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Veja bem, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, Paulo fala para Timóteo que a Bíblia, ela é útil para toda boa obra. E ela foi inspirada por Deus. Paulo fala que toda a Escritura, Paulo não fala de um pouco. Paulo não fala que na sua grande maioria. Não, Paulo fala que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus. E ela nos torna apta para viver para a glória de Deus, para viver segundo os propósitos de Deus. Ou seja, é na palavra de Deus que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. É nessa palavra aqui que eu caminho. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela que nos norteia, ela que nos dá a direção. Nós vivemos segundo aquilo que ela fala. Eu também gosto de um exemplo a respeito da palavra de Deus, que a Bíblia ela é como uma grande floresta. Uma grande floresta que, se você estiver passando por cima dela, de avião ou de helicóptero, você vai ver um desenho formado. Agora, se você descer até essa floresta e começar a ver ela por dentro, você vai ver aquilo que você não vê lá de cima. Você vai conhecer os atalhos, você vai conhecer cachoeiras que tem ali, caminhos. Assim também é a Bíblia Sagrada. Nós temos que olhar de Gênesis a Apocalipse como se estivéssemos olhando da parte de cima dessa floresta. Nós vemos que tem um desenho. Nós vemos que tem um trabalhar de Deus no plano de redenção. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus tem um plano. Agora, quando nós entramos em um versículo, quando nós entramos em um capítulo, quando nós começamos a examinar as minúcias, nós vamos conhecendo coisa que nós não vemos lá de cima, nesse desenho completo. Mas nós temos que entender que esse caminho, esse detalhe de quando nós entramos nos versículos, ele se encaixa nesse desenho total. Outro exemplo que eu gosto é o exemplo de um quebra-cabeça. Quando você está montando o quebra-cabeça, né, a gente sabe que tem um desenho ali formado. Tem um desenho completo, que no final fica lindo, né? Fica um desenho ali. Mas quando a gente vai montando as peças, a gente vê que tem peça que parece que não se encaixa naquele desenho. A gente fica se perguntando onde isso se encaixa nesse quebra-cabeça. E assim com a Bíblia também. Nós temos que entender que cada versículo ele deve ser examinado a partir desse desenho no todo. O que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse? Esses versículos que nós analisamos, eles devem ser interpretados a partir desse desenho total. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que é nela que nós conhecemos o plano redentivo de Deus,
toda a trajetória bíblica, toda a narrativa bíblica, contando o plano de Deus, é nas Escrituras que nós temos. E nós temos também na Palavra de Deus a nossa conduta de vida. O plano de Deus para cada homem. Nós temos aqui na Palavra de Deus um manual, uma direção de como devemos viver para a glória de Deus. Então, esse foi um vídeo sobre as Escrituras. Espero que você tenha sido edificado. Leia a Palavra de Deus, medite na Palavra de Deus, porque ela é fonte de toda alegria. Deus te abençoe.